fazendo era uma equação relativística para o spin do elétron. Então já estava claro que o que estava ali em jogo era o spin. Mas ele não tinha isso. Ele não pôde escrever. Ele não escreveu a corrente dessa forma. E ele, digamos, que aqui fica claro, assim, o spin está interagindo com o campo eletromagnético. Eu estou querendo perguntar para ele, historicamente, eu entendo que ele estava querendo o Mi interno D. Aqui não tem dúvida, aqui parece o Mi interno D. É bom explicitar isso melhor, mas é assim. Lá atrás, como é que era? Como é que ele... Ele fez o seguinte, o que Dirac fez, ele pegou a equação de Dirac, não para o campo, mas para a função de onda, para a partícula, pegou o limite não relativista, caiu na equação de Pauli. E aí, pela equação de Pauli, é que ele leu o Mi escalar bem. Aqui nós não estamos fazendo isso, nós ainda estamos trabalhando com a equação geral. Mas para ele dizer que estava com uma equação com spin. Isso. Ele não tinha explicitado o sigma de Mi. Não, ele já tinha explicitado o sigma mini, não na forma da corrente, mas ele já sabia que, porque ele já sabia que o sigma mini era o gerador do grupo de Lorentz. Então, o gerador do grupo de Lorentz, que quando Dirac estudou a covariância de Lorentz da equação de Dirac, quando ele estudou essa equação é Lorentz covariante. Aí ele viu que os geradores do grupo de Lorentz, na representação dos Fermi, era a matriz sigma mini. Então ele já sabia que essa matriz aqui é a matriz que vai dar os geradores do grupo de Lorentz. Só deixa eu ir devagar. O grupo de Lorentz não tinha em 1928. Não tinha o estudo das representações. Mas já se sabia que era um grupo de transformações. Já se conhecia as transformações de Lorentz, mas você não tinha feito a teoria de grupo do espaço de Minkowski. Você não tinha feito ainda a classificação das representações do grupo de Lorentz. Mas Dirac foi construindo, na verdade, o que Dirac fez com a equação dele foi construir as representações do grupo, as representações espinoriais do grupo de Lorentz. Quer dizer, induzido pela equação do elétron, ele, na verdade, o que ele fez, ele estava escrevendo as equações, ele estava escrevendo o grupo de Lorentz no setor fermiônico, no setor espinorial. Então, ele constrói essa matriz aqui, né? Então, aqui são os boosts e aqui são os geradores das rotações. Pergunta sobre isso. Ele já sabia que sigma mini, sigma cargos, esse sigma comuta com ele e dá um grupo? Isso, sabia. Ele sabia. Sabia, isso ele sabia. O que estava faltando, o que Dirac não fez foi estudar as representações genéricas. Mas, na verdade, a equação, o que Dirac fez na equação dele foi derivar a representação. Ele obteve tudo da representação meio zero mais 0,5 do grupo de Lorentz. Foi isso que Dirac fez. Quer dizer, quando ele trabalhou a equação dele, ele tirou tudo sobre essa representação. Então, ele tirou, por exemplo, que esse sigma mini é menos I sobre 4, comutador de Riemann foi 4. Então, o que faz as transformações de Lorentz no setor de espinores são essas matrizes aqui. Então, essas matrizes aqui vão fazer os boosts, sigma 0i, e as rotações, sigma e j. Então, no setor espinorial, ele tirou tudo. E daí que ele tirava o spin já. Daí que ele tirava o spin. Daqui que ele tirava o spin. Então, ele já sabia, ele tinha... Sabia. O que ele não fez foi estudar as outras representações do grupo de Lorentz, representações IJ em geral. Muito bem, então vamos deixar aqui. Então, eu faço a seguinte pergunta. Quando você vê com aquela fórmula ali, essa segunda aí, a segunda. Daí, como é que você compara, como é que o Dirac viu o spin e como é que o Gordon viu o spin? Pauli. Não, Pauli, que tem Não, é Gordon. Né? Gordon. Não, Gordon veio depois. Não, sei, mas digamos, como é que o Dirac viu o spin? E como é que o Gordon... Aí o Gordon está explícito. Também está explícito, isso. Quer dizer, muito explícito. Isso. A Dirac viu o spin não por essa expressão, não por essa decomposição. O que Dirac fez? Ele pegou a equação de Dirac, não a corrente, ele pegou a equação mesmo de Dirac, pegou a função de onda do Fermi para a equação de Dirac em presença do campo eletromagnético. O que ele fez? Ele pegou a equação de Dirac e estudou o limite não relativístico. Aí ele ganhou a equação de Pauli, ele obteve a equação de Pauli da equação de Dirac. E aí a interação do spin sai automaticamente. Ele vê que... Ele pegou no limite não relativístico do spin, não foi? Isso, exatamente. E aí está no limite relativístico. Aqui está a relatividade. Aqui nós não estamos fazendo. O que eu acho que dessa fórmula de Gordon, ela é uma fórmula, vamos dizer,
fantástica, vamos dizer assim, sim. E que passou desapercebida por 20 anos, sei lá quanto. E ela explicita ela explicita bem as interações. Quer dizer, o que eu acho legal dessa expressão de Bohr é que você dá uma descrição microscópica da corrente. Quer dizer, quando você pega, olha, isso aqui é equação, isso aqui é a corrente de Dirac, isso aqui é a corrente eletromagnética do campo de spin meio. Tudo bem, está muito fechada essa expressão. Aí, o que é a equação de Dirac? A equação de Dirac é uma descrição microscópica do elétron. Quando você coloca aqui dentro dessa expressão a informação de que esse psi satisfaz a equação de Dirac, você está trazendo informação microscópica. Aí você vê que essa corrente, ela se decompõe. E aí a gente vê todas as estruturas que estão dentro da corrente. Isso aqui é a corrente genuína, porque isso aqui são aqui é o momento. Então esse termo aqui é aquele termo ρ vezes V. É a parte de convecção, é a parte de densidade vezes velocidade. Na próxima aula, quando a gente fizer no espaço de Fourier, vai ficar muito claro que isso aqui é a densidade vezes a velocidade. Então aqui é a parte de convecção. Então, aquela corrente psi barrada, gama mi psi, que fica muito fechada, a gente, com a equação de Dirac, faz uma descrição microscópica da corrente. A gente vê que tem uma parte que é cargas em movimento, aí temos aqui uma parte que vai ser a parte magnética. Então, o elétron não tem só a corrente gerada pelo movimento das cargas, ele tem implicitamente a ele um magnetismo. Aqui dentro vai estar o setor magnético da corrente elétrica, aqui vai estar o momento de dipolo magnético. E aqui é uma outra coisa, aqui nós temos um acoplamento, vamos dizer, da densidade de carga com, aqui, ó, fica o acoplamento da densidade de carga com esse termo aqui, esse ami, quer dizer, aparece esse termo aqui, que é um termo já de segunda ordem, ó, esse termo aqui é de ordem 2, então ele é de uma ordem mais alta do que esse. Esse termo aqui é da ordem da constante de estrutura fina. Esses termos aqui são mais dominantes, porque esse aqui é 2 é 1 sobre 137. Então, esse termo aqui já é uma correção mais fina. Ele já mostra que a densidade de cargas, né, ela se acopla com o próprio campo eletromagnético. Na próxima aula a gente vai ver como essa decomposição aqui chega na equação de Dirac, que aí a gente vai ficar mais claro. Porque a gente vai fazer isso para poder comparar com o caso bosônico. Tá? Mas eu te pergunto o seguinte, pela decomposição de Bohr, eu estou querendo entender spin, certo? Então eu tenho sim a corrente psi-bar, a gama mi psi, acoplada com a mi, então faço um gráfico de Feynman, posso tirar até como é que a constante de PHMC, né? Isso, exato. Estrutura fina, Isso. Eu trabalho meio na base de QED. Certo. Mas, trabalhando na base de QED, eu não tenho a informação de que tem spin. Vai ver agora. Tem spin. Então vamos ver, olha só. O lagrangiano de interação eletromagnética, ele tem essa estrutura. Então vamos analisar esse termo aqui em particular. Ó, esse termo aqui, vamos pegar esse termo. I é Q sobre 4M. I é Q sobre 4M. Psi barrado. Então isso aqui é o lagrangiano, é uma parte do lagrangiano de interação. Sigma mi, psi, F, mi. Então isso aqui, só vou analisar só esse pedaço da interação. Aqui, a interação, vamos dizer assim, é com a mi. Aqui a interação é com F mi. Então aqui eu não tenho um campo elétrico magnético, aqui eu tenho o E e o V. Então vamos analisar só esse pedaço, que é aqui que a gente vai ver. Pela decomposição de Born, fica claro que o spin está aqui. Vamos pegar só esse termo por enquanto. Na aula que vem a gente vai trabalhar o todo. Vamos pegar só esse termo por enquanto. E vamos lembrar, já sempre lembrar que isso aqui é o menos I, epsilon de j, está no coisa. Então vamos desenvolver esse termo aí um pouquinho. Se a gente desenvolver esse termo, é assim, vai ficar 0i, 0i. I0, I0. Então vai dar um fator 2. Então vamos produzir aqui um 2 I F sobre 4M. Aí vai ficar psi barrado, sigma 0I, psi F0I.
Aí agora eu vou pegar a parte espacial. IJ, IJ. Então vai ficar mais I, F, sobre 4N. Barrado. Sigma IJ. Psi, F e J. Então, abrir componentes. Componente temporal espacial e componente espacial espacial. Tá certo. Essa matriz aqui, a gente já viu quem é. Então, esse termo aqui, vamos escrever assim. Pode escrever como sendo... vamos botar... Bom, vamos deixar isso aqui. Vamos lá. Campo elétrico é F0I. F0I é D0 a I menos DI a 0. Então, isso aqui é DDT. Aí, embaixo, é menos o potencial vetor. Então, isso aqui é menos A. E isso aqui é menos gradiente de φ. Então, F0I embaixo é o próprio campo eletromagnético. Vou apagar isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar. Esse sigma 0I, ele vai descer sigma 0I. E vai ficar com um sinal menos. Ele desceu. Agora, F0I é o próprio campo elétrico. Então, isso aqui é a componente I. Vou botar flechinha, vamos botar campo elétrico. É a componente I do campo elétrico. Posso descer esse IJ aqui sem problema nenhum. Agora vamos lembrar que F e J é DI a J menos DJ a I. Então, DI, o AJ embaixo é menos o A euclidiano. É menos o AJ. Esse aqui é mais, ele vai ficar mais DJ a I. Então eu posso botar esse menos aqui em evidência, botar esse menos aqui. Então F0. Então isso aqui agora isso aqui é Epsilon e JK, componente K do rotacional de A, componente K, que é o B. Então F e J, eu posso escrever, a gente já sabe da teoria de Marx, né? da forma covariante das equações de Marx. F e J embaixo é menos, vou botar menos aqui, Epsilon e JK, BK, a componente K do campo magnético. Então a gente já está vendo que daqui está saindo uma interação direta com o campo magnético. E daqui está saindo uma interação direta com o campo elétrico. Né? Então vamos lá. Agora vamos lembrar quem é a nossa matriz sigma 0I, que nós vimos ali em cima. Então nós temos visto que a matriz sigma, a gente tinha feito isso aqui, só para lembrar, sigma 0I em cima, que é menos o sigma 0I embaixo, é o meio de gama 0, então é gama 0, gama I, que é para nós 1, 0, 0, menos 1, 0, sigma de Pauli, menos sigma de Pauli, 0. Então fica 0, sigma I, 0. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Não ficou fora da diagonal, ficou assim. Então esse termo aqui ficou fora da diagonal. Então ficou sigma 0i, apaguei aqui, mas é 0, sigma, 0. Tem um sinal menos, aí tem um sinal menos que a gente vai ficar duas, esse vai ficar mais. Vou já cancelar 2 com 4, então vai ficar mais, né? Fica mais, vai ficar. Tinha um sinal menos, vai ficar 2 com 4, vai ficar mais. E é que sobre 2 é. Vou botar assim. E aí ficou assim, se barrado. Essa matriz aqui ficou 0, sigma I, 0. E aí aqui ficou o psi. E aqui o campo elétrico é I. É como se fosse sigma escalar S, eu vou deixar assim por enquanto. E aí esse termo aqui ficou menos I, EQ sobre 4N. Agora, lembra-se que sigma e J a gente calculou. Isso aqui é psi barrado, ficou assim. Ó. Esse sigma e J ficou menos I,
epsilon IJK, sigma K 0, 0, sigma K. Então esse termo aqui vai aparecer o menos I, epsilon IJK. E aí, menos I é Q sobre 4M. Esse menos I vem daqui, dessa matriz. Aí ficou assim, ó, psi barrado. E aí essa matriz ficou sigma K, 0, 0, sigma K. Matriz 4 por 4. E aqui o psi. E aí aqui ficou epsilon IJK, BK. Então, vou chamar esses índices aqui de outro. Não foi conflito de índice somado. Então, isso aqui é L, isso aqui é L. Então, não tem problema. Então, ficou IJ está somado com esse J, epsilon IJL, epsilon IJK. Vamos fazer logo uma coisa aqui. Menos I, o menos I dá menos 1. Vai ficar aqui menos 1. Menos I dá menos 1. O menos é Q sobre 4. Epsilon IJL vezes epsilon IJK vai dar 2 vezes, então vai dar por 2 aqui, e vai dar um delta de kappa L. Então, esse cara aqui vira kappa. Esse cara aqui vira kappa. Isso aqui saiu, e aí aqui ficou para nós B kappa. Então, a gente ficou com essa expressão. Vamos explicitando aos pouquinhos. Então, a nossa interação aqui, esse termo de interação vem da decomposição de Gordon, ele acabou ficando assim. Vamos escrever então agora esse psi. Então vamos botar aqui, psi barrado, isso, gama 0, então vai ficar o nosso psi barrado, então ele é assim, ó. Psi barrado é psi dagger gama 0, que é, se a gente escrever o psi em termos de espinores, né, de 2 espinores, vai ficar psi dagger, que dagger gama 0. 1, 0, 0, menos 1. Matrizes 2 por 2 aqui. Então, em termos, psi barrado vai ser psi dagger, vai ficar esse cara aqui. Vai ficar isso aqui. Vai ficar, psi dagger vai ficar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Psi dagger. Esse vezes esse vai dar psi dagger e esse vezes esse vai dar menos psi dagger. Então esse aqui é o psi barrado. Agora a gente vai ter que fazer psi barrado, esse aqui. Então esse termo aqui vai dar psi barrado. Então ficou psi dagger menos psi dagger. Fazendo primeiro a matriz 0, sigma I, 0. Si, Ki. Então ficou. Primeiro termo vai ficar. Então esse termo aqui vai ficar sigma I Ki, sigma I Xi. Então vai trocar. Vamos fazer esse produto aqui, vai ficar sigma I Ki em cima e sigma I Xi embaixo. Sigma I Ki, sigma I. Então, na hora de fazer o produto, isso ficou assim, ó. Psi dagger, sigma I, menos Ki dagger, sigma I. Tem aqui, então esse termo aqui, que eu estou escrevendo, assim, ficou I é Q sobre 2M. Aí ficou psi dagger, sigma Ki, escalar é, aí vai ter o R, até posso botar, ficar isso aqui na evidência, ficar assim, menos Ki dagger, sigma, tudo isso escalar é. Ó, esse termo aqui é um I puramente imaginário, mas isso aqui, ó, esse cara menos esse cara aqui é o conjugado complexo desse. Ó, se eu tirar o dagger disso, vai ficar psi dagger, sigma dagger, que é sigma, psi.
Então, esse cara é esse menos o seu complexo conjugado. Então, o número menos o seu complexo conjugado dá 2 vezes i vezes a sua parte imaginária. Então, esse i cancela esse i, isso aqui vai ficar uma coisa real. Esse número aqui, esse valor aqui, isso aqui é 2 vezes i parte imaginária desse objeto aqui. Esse aqui é um número, cidade, sigma aqui. Claro, isso aqui escalar é. Então, como isso aqui, a parte imaginária desse objeto é um número real, esse i cancela esse i, então essa interação é real. Não tem, apesar de ter esse i aqui, esse objeto aqui não é imaginário, é um real. Eu só explicitando dessa forma. Então, esse primeiro termo deu isso aqui. Agora vamos analisar o segundo termo, que é esse aqui. Ficou menos é que sobre 2n. Agora, menos aqui é sobre 2n. Psi barrado, de novo. Psi barrado é isso aqui. Então, ficou psi dagger, psi barrado. Psi dagger menos psi dagger. Então, psi barrado. Essa matriz agora aqui ficou diagonal, sigma, 0, 0, sigma. Psi. É psi. Aqui. E aí, vezes d. Então, isso aqui vai ficar sigma k. Psi, sigma k aqui. Então, isso aqui saiu daqui. Então, esse termo aqui vai ficar assim. Isso aqui. Então, veio para nós isso aqui, ó. Psi dagger. Psi dagger. Sigma. Psi. Escalar B. Deixar assim separadamente. E o outro termo é menos que dagger. Sigma. Escalar. Então essa é a interação eletromagnética que está contida nesse termo. Aqui, ó, nós temos uma interação com um campo elétrico, mas observe o seguinte, esse objeto aqui é de ordem V sobre C disso. Nós não estamos dizendo que quem fez um curso de equação de Dirac sabe que a segunda componente ela é relativisticamente fraca. Então, esse termo aqui é de ordem V sobre C desse. Então, esse termo aqui, além de tudo, esse termo está misturando esse espinor, o espinor relativístico, com o espinor não relativístico. Então, é um termo misto, e esse termo aqui é um termo de ordem V sobre C. Agora, esse termo aqui, ó, esse aqui é de ordem V sobre C e esse é de ordem V sobre C. Então, esse termo aqui é desprezível no limite não relativístico, ele é de ordem V2 sobre C2. Mas esse termo aqui é dominante. Então, no limite não relativístico, a interação magnética que vem do campo de Dirac é essa aqui, ó, menos F Q sobre 2m, psi dagger, sigma, psi. E aqui, escalar V. Muito bem. A gente sabe, posso fazer o seguinte, vamos botar 1 sobre 2 aqui, vamos botar um 2 aqui. Então, isso que está aqui, está assim, ó, esse objeto que está aqui, isso aqui é o spin. Para espinores, né, não relativísticos, H cortado sobre 2 sigma é o spin. Então, isso aqui é o nosso spin. Então, esse aqui é o nosso spin. Vamos pensar assim, H cortado, vamos botar desse modo aqui, vamos botar esse menos 2 aqui para frente. Então, eu dividi por 2, eu botei esse 2 aqui. Então, isso aqui, vamos dizer que se eu esteja falando do elétron, o Q é igual a menos 1. Então, se eu pegar o caso do elétron, Q igual a menos 1. Então, isso aqui vai ficar mais, vai ficar 2, alucinamento, e aí aqui vai ficar E sobre 2M.
esse objeto aqui é o spin. E isso aqui está me dando D. Então a gente está vendo o seguinte, olha, isso aqui é porque está faltando o H cortado, porque desde o início nós estamos fazendo H cortado igual a 1. Mas se nós não tivéssemos feito o H cortado estaria aparecendo exatamente aqui. Então isso aqui está me dando duas vezes o magneton de Bohr, que é H cortado sobre 2m. Isso aqui está me dando o spin escalar B. Então, essa interação aqui, ó, isso aqui é o momento de polo magnético, Mi. Com razão giromagnética G igual a 2. Então, G igual a 2 está saindo automaticamente, ó. Porque a gente sabe que o que é o momento magnético do elétron é a razão giromagnética E sobre 2m e o spin, né? Então, o fator 2 sai direitinho. Então, esse foi um grande sucesso da equação de Dirac. Mas o que a gente está observando é que da interação eletromagnética, pela decomposição de Gordon, e aí a gente olha, tudo aqui, isso aqui é gelétrico, isso aqui é não relativista, estou pegando tudo, pegando psi, Higgs. Agora, se eu começar a olhar, então aqui já está clara a interação magnética, mas aqui fica muito marcada nessa decomposição a interação magnética do setor de spin ao setor não relativista, que é o férmio, de duas componentes, é a parte, vamos dizer, não relativística do elétron. Então, essa parte aqui me dá claramente aquilo que na mecânica quântica precedente, que era a mecânica quântica não relativística de Schrödinger, era importante impor um valor G igual a 2 para a razão giromagnética, para bater com os experimentos dos splittings magnéticos. Na equação de Dirac, não, G igual a 2 já sai diretamente. Mas aqui, isso tudo aqui, ó, isso aqui é não relativístico, isso aqui é relativístico, geral. Então, esse pedacinho aqui, estou me focando nesse pedacinho, que é o pedacinho que contribui no limite não relativístico. Mas já fica claro daqui que a interação magnética está me dando G igual a 2, porque eu boto 2 aqui, que o spin é H cortado sobre 2 sigma, o spin do spin B, do férmio, né? Não relativismo. Então eu boto 2 aqui, então isso aqui, e boto esse 2 aqui. Então isso aqui vira o spin, e isso aqui me dá a razão giromagnética G igual a 2. Então o que a gente está colocando aqui, agora aqui eu tenho uma interação. Agora, esse objeto aqui não é o spin, porque isso aqui está fazendo uma transição desse spinor para ele, não é diagonal. A coisa aqui é diagonal. Então, isso aqui é como se fosse o valor médio, é o valor esperado do spin nesse estado psi, é psi-dagger, operador psi. Então, isso aqui está me dando realmente o spin. Esse objeto aqui, apesar dessa matriz aparecer na matriz de spin, essa matriz está fazendo uma transição do que psi. Então, isso aqui a gente poderia pensar, será que isso aqui é o dipolo elétrico? Não, não é o dipolo elétrico, porque o dipolo elétrico teria que ter o spin, teria que ser algo diagonal, teria que ser algo da mesma forma que está lá, psi-dagger, sigma, psi, escalar E. Aí eu teria aqui uma interação do spin com o campo elétrico, que aí seria a interação de dipolo elétrico, mas não é o dipolo elétrico, porque isso aqui não é diagonal, é uma interação de natureza elétrica, mas que faz uma transição, ela promove uma transição da parte não relativística para a parte relativística. Então, essa interação ela é muito fraca no limite não relativístico, ao passo que essa interação aqui ela é completamente dominante no limite relativístico. Isso aqui é de ordem V2 sobre C2, que é menor ainda, e esse cara aqui é de ordem V sobre C. Então, no limite não relativístico, domina esse termo. Mas no caso relativístico, tem tudo. Eu estou só usando esse apelo ao limite não relativístico para a gente poder ler o fator G igual a 2, e poder dizer, o spin está aqui. O spin está aí. Então, essa, vamos dizer assim, seria, vamos trabalhar assim, a primeira visão, já estou participando, né? Essa seria a primeira visão. Aqui depois nós vamos, então esse termo aqui, ele dá as interações elétricas e magnéticas, dá o momento de polo magnético, então sai daqui o momento de polo, essa interação aqui, que é o momento de dipolo magnético do elétron, e aí o momento de polo magnético do elétron sai exatamente
o magneton de Bohr, né? Em vez de falar, é isso aqui. Né? Então, está aqui o momento de polo magnético, e isso aqui não é um momento de polo elétrico, é uma interação com o campo elétrico. Mas isso aqui não envolve o spin, porque essa representação, esse aqui é um termo de transição, não é um termo diagonal. Então, a interação magnética está aqui, então os fatores estão certinhos. E agora, a gente precisa, na próxima aula, trabalhar melhor o sentido desse termo aqui, que vai ficar mais claro quando a gente olhar a equação de Maxwell. Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai partir para a decomposição de Gordon, vai para o espaço de Fourier, para olhar isso aqui no espaço dos momentos, para ficar bem claro que esse termo aqui é um termo de velocidade, um termo de momento, esse termo aqui é um termo de momento transfer, portanto é um termo de interação, é o momento transferido entre o fóton e o elétron na interação, e esse termo aqui é um termo de acoplamento com a densidade. Então é isso que a gente está tentando ver. Olhar microscopicamente a equação, e aí a gente depois vai fazer isso para o campo de spin 0, vai fazer isso para o campo de spin 1, para a gente ver os padrões, né, que são, vamos dizer, comuns a todos os spins, e os padrões que diferenciam os spins. O que aparece no caso do elétron, que não aparece no caso do spin 1 e vice-versa, o que aparece no caso do spin 1 e não aparece no caso do spin 0. É só para a gente ver que tem um certo aspecto universal na corrente eletromagnética, mas depois tem alguns termos que promovem algumas diferenças. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho a dinâmica, quer dizer, os fluidos, né, de carga e spin, que a gente pode olhar pela interação, pela teoria de campo, fazendo o acoplamento dos campos com a equação de Dirac. Então, só para terminar aqui, deixa eu colocar aqui, que aí fica o ponto de partida para a nossa próxima aula. A equação que a gente vai partir vai ser essa aqui. Vamos colocar assim, ó. Dmi, F mini, igual a E, igual a Q, E, si barrado, gama mi, si. Que vai ser então igual a I, que é sobre 2N, vou colocar assim, si barrado, Mipsi, menos Dmi, si barrado, depois, menos I, que, vamos fazer o seguinte, deixar assim, menos I, que, sobre 2N, DI, aqui a corrente é DI, DI, e aqui sobre 2N, DI, si barrado, si mini, si, esse termo aqui, tá? Antes eu estava estudando a interação J-mi a mi. Agora não, agora nós não estamos estudando o lagrangiano de interação, a energia de interação. Estamos estudando a equação de Maxwell, as equações de Maxwell com a expressão da corrente agora, usando a descrição microscópica da corrente. Porque eu sei, a corrente é formada por spin meio. O spin meio satisfaz a equação de Dirac. Então vamos colocar a informação da equação de Dirac aqui dentro, que é a chamada decomposição de Gordon. E aí vamos ter esse termo novo aqui, que vai ser menos que E ao quadrado sobre N, aí aqui vai ter Ani, si barrado, si. Então na aula que vem, vamos partir dessa equação para olhar, então, vamos abrir as equações de Maxwell em função dessa corrente para ver os termos. Por exemplo, quando a gente coloca a informação microscópica da corrente, como é que ficam as equações. Depois vamos fazer isso para os demais spins também, tá bom? Então tá, a gente começou, então tá. Foi uma aula não muito longa, né? Mas é só para introduzir o assunto, que a gente está com esse assunto prometido, eu acho que desde a aula 16 ou 17, mas nunca chegou exatamente nisso aqui.